Estamos gravando na quarta-feira, dia 10 de novembro, bem no meio da Semana Nacional da Conciliação 2021. Se você está por fora desse assunto, é hora de se informar com o Dr. Mauro Salles Ferreira Leite, juiz federal titular em Botucatu. Ele vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com a gente. Doutor, a Semana de Conciliação, da Conciliação, é uma campanha realizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça. Qual é o objetivo dessa campanha? Bem, a Política Nacional de Conciliação é um objetivo institucional do Poder Judiciário, Carol. Ela ocorre o ano todo, em todos os processos, salvo alguns processos específicos que não permitem esse tipo de solução negociada entre as partes. A Semana Nacional, ela tem por objetivo conscientizar as pessoas das vantagens, da maior rapidez, da maior celeridade de uma solução negociada diretamente pelas partes. O que se procura conscientizar as pessoas é que é melhor que elas próprias negociem uma solução para o seu processo do que ter uma solução imposta por alguém, por uma terceira pessoa, pelo Estado. É melhor que elas façam isso diretamente. E a Semana Nacional, ela vem no sentido de procurar estimular e conscientizar as pessoas dessa vantagem. E como a conciliação funciona na prática? As pessoas realmente sentam juntas e conversam e procuram a melhor solução para ambas as partes? Sim, Carol. Dar um primeiro passo em direção ao outro, procurar entender as dificuldades e as limitações da outra pessoa, procurar entender aquela situação de conflito, sentar numa mesa de negociação e, com sinceridade, expor o seu problema e tentar realmente construir uma solução a partir daquilo. É uma mesa de negociações realmente. E esse ano a campanha vem com um tema, né, que é conciliação, mais tempo para você. O que tem a ver o tempo com a conciliação? Tudo a ver, Carol. O tempo, ele é da essência da conciliação. A gente costuma dizer que, na verdade, uma das grandes coisas que se ganha com a conciliação, às vezes não é nem uma indenização ou um determinado bem ou um direito, mas o tempo que você despende para atingir aquilo. Um processo na justiça pode demorar muitos anos. Cabe uma infinidade de recursos de toda e qualquer decisão que for tomada. Com a conciliação, isso tudo fica superado. Por quê? Porque as pessoas saem de lá compostas com um acordo. Muitas vezes o depósito já é feito na conta da pessoa naquele próprio dia e a pessoa já sai com esse problema resolvido. Claro, às vezes ela vai ter que abrir mão de um determinado valor. Claro, às vezes ela vai ganhar um pouco menos. Claro, às vezes não era exatamente aquilo que ela esperava, mas o tempo para chegar lá é muito menor. Então, este tema é muito propício, ele é muito coerente, porque ele ressalta um dos elementos fundamentais da conciliação, que é o ganho de tempo na resolução das questões judiciais. Trazendo aqui para Botucatu agora. Nos últimos anos, pela experiência dessa campanha e também pela experiência da conciliação como política da justiça mesmo, vocês veem resultados, estão atingindo resultados não só durante a semana, que é um trabalho mais intenso, mas também ao longo do ano, depois dessa conscientização? Não há dúvida nenhuma. Olha, nós temos aqui em Botucatu, graças a Deus, na Justiça Federal, uma central de conciliação extremamente eficiente, profícua, que senta na mesa junto com as partes, faz aquilo que a gente chama do ombro a ombro, procurando sentir as dificuldades das pessoas, procurando quebrar o gelo, quebrar barreiras. Nós fomos, nos anos anteriores, das centrais mais produtivas do estado de São Paulo. Nós conseguimos um número muito grande de conciliações por causa do engajamento e da participação de funcionários muito dedicados e muito engajados que nós temos aqui. E é muito importante esse trabalho que vocês nesse momento fazem, de procurar trazer a população, esclarecer a população para o que é. Muitas vezes a pessoa fala, não, eu vou ter que ir na justiça, eu não quero, porque eu posso ter algum problema. Não. Nesse dia, para essa finalidade, a justiça ela quer resolver o seu problema. Ninguém vai sair daqui preso, ninguém vai sair
sair daqui com algum problema. Não, nós queremos resolver, nós queremos entender o seu problema e resolver. E é por isso que é muito importante trazer a população e conscientizá-la de que isso é muito melhor do que décadas na justiça, se arrastando muitas vezes com um processo que não vai chegar a lugar nenhum. Então, para a gente terminar esse trabalho, como as pessoas podem procurar a conciliação? Não precisa ser essa semana, qualquer dia do ano. E em que casos elas podem procurar essa solução na justiça? Então, elas serão, quando elas têm um processo efetivamente em tramitação, elas são intimadas para uma audiência. Elas podem ser intimadas até mesmo por WhatsApp, porque até isso hoje é possível, né? Todo mundo tem o seu smartphone, que tem um aplicativo, então elas podem ser intimadas para isso, elas podem ser intimadas por oficial de justiça, muitas vezes, se elas não tiverem, e elas sabem que elas têm uma ação na justiça e elas serão procuradas pela justiça para vir até aqui. Acontece muitas vezes, Carol, a pessoa já tem um problema, mas ela não tem ainda um processo. Mesmo assim, eu posso conciliar? Pode. Você pode procurar o nosso serviço da Justiça Federal, nos domicílios da Justiça Federal aqui na cidade de Botucatu. Você expõe o seu problema e isso será analisado pelos nossos funcionários e isso será levado a outra pessoa antes mesmo do processo. Hoje, é importante a população saber disso. É possível conciliar até um não processo, aquilo que ainda nem entrou, mas as pessoas já começam a conversar previamente para evitar que o dissídio venha a se instaurar. E só para a gente esclarecer, alguns exemplos de casos que estão acontecendo ou que são comuns entrarem para conciliação. Olha, nós temos aqui muitas causas, por exemplo, envolvendo negativação de nome em cadastros restritivos de crédito. Então, por exemplo, aquela conta que às vezes acontece, o banco erra mesmo, né? Ele acaba inserindo o nome de alguém em Serasa, SPC, vem aquela cartinha, aquela notificação e o crédito está pago. E isso é o tipo de ação que tem tido muito êxito na conciliação, sabe? Porque em vez da pessoa esperar 10 anos para ter uma indenização de R$10 mil, por exemplo, ela faz uma audiência e sai com uma indenização de R$5 mil, mas num período muito mais curto. Isso é uma grande vantagem. Além disso, nós temos questões aí envolvendo financiamentos imobiliários da casa própria, né? Às vezes uma questão de erro no cálculo da parcela, isso é muito importante também. E o diferencial desse ano são os planos econômicos, aqueles planos dos poupadores antigos já, né? Em que ficou reconhecido o direito dos poupadores, né? E os bancos estão começando a fazer esse pagamento, às vezes com algum abatimento de algumas parcelas, mas para evitar que a discussão se prolongue ainda mais. Então, esse é um dos temas da nossa Semana Nacional, que são os planos econômicos, a gente procurar equacionar essas questões desses poupadores. Doutor, muito obrigada pelas informações sobre a Semana Nacional da Conciliação 2021. Eu sou a Carolina Vieira, para Utilidade Pública.